Uma chuva fina caía sobre a favela da Paz, quando Maria Clara, de apenas 7 anos, desapareceu sem deixar rastros. O que começou como uma busca desesperada se transformou em um pesadelo quando manchas de sangue foram encontradas no porão do vizinho silencioso. Mas o que ninguém sabia é que por trás daquele desaparecimento se escondia um predador que há anos atuava nas sombras. Esta é a história de um mistério que mobilizou uma comunidade inteira e revelou que, às vezes, o mal vive ao lado. O céu de Salvador amanheceu carregado naquele 14 de março. Nuvens densas, quase negras, dominavam a paisagem da favela da Paz, enquanto o ar pesado prenunciava a tempestade que viria. As vielas estreitas, recortadas entre casas de alvenaria inacabada e barracos improvisados, começavam a despertar com o movimento dos primeiros moradores a caminho do trabalho. Maria Clara, de apenas 7 anos, observava a chuva fina que começava a cair através da janela de madeira da casa simples onde morava com a mãe e 2 irmãos mais velhos. Seus grandes olhos castanhos, sempre curiosos, seguiam as gotas que escorriam pelo vidro rachado, formando pequenos rios que ela acompanhava com a ponta do dedo. Ela sempre gostou de dias de chuva. Dizia que a água lavava os segredos da favela. Contaria sua mãe, Dona Cleide, semanas depois com a voz embargada pelo choro contido. O que ninguém poderia imaginar é que, enquanto aquela chuva caía sobre as casas amontoadas da comunidade, um segredo terrível começava a se formar. Um segredo que a água não seria capaz de lavar. Não importava quanto tempo passasse. Mas algo estava prestes a mudar para sempre na vida daquela comunidade. E o destino de uma pequena menina de tranças coloridas se transformaria no maior mistério que a favela da Paz já conheceu. Maria Clara dos Santos tinha apenas 7 anos, mas já carregava uma personalidade forte que todos na comunidade conheciam. Filha do meio de Dona Cleide, diarista respeitada na favela, a menina era reconhecida pelas tranças coloridas que a mãe fazia com carinho a cada domingo, adornadas com pequenos elásticos e miçangas que a menina colecionava. Aquela menina era pura luz. Acordava cantando e ia dormir contando histórias para os irmãos, relatou Jéssica, vizinha e amiga de Dona Cleide, que frequentemente cuidava das crianças quando a mãe precisava trabalhar. Na escola municipal que frequentava a poucos quarteirões de casa, Maria Clara se destacava pelo talento para desenho e pela habilidade de fazer amigos. Sua professora, Marta Silva, descreveu a aluna como uma criança especialmente sociável, dessas que parecem carregar alegria para onde vão. Nos cadernos encontrados em sua pequena mochila rosa, desenhos coloridos de casas, pessoas de mãos dadas e sol brilhante revelavam um mundo interior cheio de esperança. A rotina de Maria Clara era simples, como a de muitas crianças da comunidade. Acordava cedo, tomava café preparado pela mãe antes de sair para o trabalho, ia para a escola acompanhada pelo irmão mais velho de 14 anos e voltava no início da tarde para almoçar na casa de Jéssica, onde permanecia até a mãe retornar do trabalho, geralmente no início da noite. O que poucos sabiam é que, nas semanas anteriores ao seu desaparecimento, Maria Clara havia comentado sobre um amigo novo que fazia truques de mágica, detalhes que só ganhariam importância muito depois, quando já era tarde demais. Ela falou desse tal amigo mágico umas 2 ou 3 vezes, mas crianças sempre têm amigos imaginários. Como eu poderia saber? Lamentaria Jéssica, em depoimento carregado de culpa. Ninguém poderia adivinhar que aquela criança de sorriso fácil e tranças coloridas estaria prestes a se tornar o centro de uma história de desespero e mistério que marcaria para sempre a favela da Paz. 15 de março, uma quarta-feira comum. A chuva da véspera havia dado uma trégua, deixando apenas poças espelhadas pelas vielas de terra batida da favela. Maria Clara vestiu o uniforme escolar, camisa branca, já um pouco amarelada pelo uso, e short azul. Calçou suas sandálias de plástico rosa e colocou na mochila o caderno de desenho que nunca abandonava. Como em todos os dias, seu irmão mais velho, Bruno, a acompanhou até a escola. O trajeto de 15 minutos pela comunidade era familiar e considerado seguro. Testemunhas confirmaram ter visto os irmãos chegando normalmente à escola às 7h30. A última imagem de Maria Clara, capturada por uma câmera de segurança de uma padaria próxima,
Mostrava a menina sorrindo, segurando a mão do irmão, suas tranças coloridas balançando enquanto pulava uma poça d'água. Eu deixei ela na porta da sala dela, como sempre fazia. Ela me deu um beijo na bochecha e entrou correndo para falar com as amigas. Foi a última vez que vi minha irmã, relatou Bruno, em depoimento entrecortado por pausas dolorosas. O inexplicável aconteceu às 12h15, no momento da saída. Enquanto todas as outras crianças saíam em grupos ou eram buscadas por familiares, Maria Clara não foi vista deixando sua sala de aula. A professora Marta Silva afirmou que a menina esteve presente durante toda a manhã, participando normalmente das atividades, e que a viu guardando seus materiais como as outras crianças no final da aula. Eu estava ajudando outro aluno com o cadarço do tênis. Quando olhei de novo, pensei que Maria Clara já tinha saído com as outras crianças. Só percebi que algo estava errado quando seu irmão veio procurá-la, explicou a professora visivelmente abalada. Bruno esperou por quase 1 hora no portão da escola, até decidir procurar a irmã nas salas e banheiros com a ajuda de funcionários. Às 13h30, a escola acionou Dona Cleide no trabalho, que chegou desesperada às 14h15. Às 15 horas, a polícia militar foi chamada e o desaparecimento oficialmente registrado. O mais perturbador: ninguém viu Maria Clara sair da escola. Não havia sinais de arrombamento ou invasão. Uma criança de 7 anos havia simplesmente desaparecido entre a sala de aula e o portão, deixando para trás apenas sua mochila rosa com o caderno de desenhos encontrada embaixo de sua carteira. E no último desenho feito naquela manhã, um detalhe que só seria notado dias depois: o esboço de uma casa diferente das que costumava desenhar, com uma porta estranhamente grande e o que parecia ser uma figura alta e sem rosto ao lado. O que teria acontecido nos poucos metros entre a sala de aula e o portão da escola? Como uma criança poderia desaparecer sem deixar rastros, em plena luz do dia, cercada por dezenas de pessoas? A busca por Maria Clara estava apenas começando, mas o silêncio que se instalou sobre seu paradeiro já era ensurdecedor. As primeiras 24 horas após o desaparecimento de Maria Clara transformaram a rotina da Favela da Paz. O que começou como um alerta entre vizinhos rapidamente se tornou uma mobilização sem precedentes na comunidade. Moradores abandonaram seus trabalhos, comerciantes fecharam suas portas mais cedo e até mesmo os pontos de tráfico, realidade inescapável daquela favela, suspenderam temporariamente suas atividades para se juntar às buscas. Eu nunca vi a comunidade tão unida. Tinha gente que nem se falava procurando junto, gritando o nome dela em cada beco, contou seu Adelino, dono do mercadinho local que se tornou ponto de encontro para os grupos de busca. A polícia militar enviou inicialmente apenas uma viatura, o que gerou revolta entre os moradores. Somente após pressão da Associação de Moradores e da cobertura de um jornal local que o caso ganhou maior atenção das autoridades. No segundo dia, cães farejadores foram levados à escola e ao entorno da comunidade, mas nenhuma pista concreta foi encontrada. Voluntários organizaram grupos para vasculhar cada viela, terreno baldio e construção abandonada num raio de 2 quilômetros. Cartazes com a foto de Maria Clara, sorridente com suas tranças coloridas, foram espalhados por toda Salvador. Uma página nas redes sociais criada por um primo de Dona Cleide alcançou mais de 50 mil compartilhamentos em 48 horas. A gente revistou cada canto, olhou dentro de cada caixa d'água, cada bueiro, cada matagal. Não era possível que ela tivesse sumido assim no ar, relatou Jorge, líder comunitário que coordenou muitas das buscas. A casa de Dona Cleide tornou-se um centro nervoso de operações, com vizinhos se revezando para atender telefonemas, preparar café para os voluntários e confortar a família. Os irmãos de Maria Clara, Bruno de 14 anos e Caio de 10, permaneciam em estado de choque, culpando-se pelo desaparecimento da irmã. Ao 5º dia, quando as esperanças começavam a diminuir e o cansaço tomava conta dos voluntários, um fato estranho chamou a atenção. O cão farejador da polícia apresentou forte reação ao passar em frente à casa de Paulo Ribeiro, um homem solitário de 45 anos que vivia há apenas 8 meses na comunidade. Paulo, conhecido como Seu Paulo entre os moradores, era um homem reservado que trabalhava como segurança noturno em um shopping a 40 minutos da favela.
A polícia questionou Paulo, que afirmou estar no trabalho no momento do desaparecimento, álibi que foi inicialmente confirmado por seu supervisor. Sua casa foi verificada, mas nada de suspeito foi encontrado. No entanto, algo no comportamento do homem deixou os investigadores intrigados. Ele não demonstrava a mesma preocupação que todos nós. Enquanto a favela inteira virava de cabeça para baixo, ele seguia sua rotina como se nada tivesse acontecido. Observou uma vizinha que preferiu não se identificar. À medida que o sexto dia chegava sem nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Maria Clara, o desespero começava a se instalar. Foi então que um novo e perturbador capítulo desta história começou a se desenrolar. Enquanto as buscas oficiais perdiam força, os rumores na comunidade ganhavam volume. A ausência de pistas concretas abria espaço para teorias que misturavam fatos, medos e as superstições tão presentes na cultura local. 3 principais linhas de especulação dominavam as conversas nas esquinas e mercadinhos da favela da Paz. A primeira teoria apontava para um possível sequestro relacionado ao tráfico. Semanas antes havia ocorrido um confronto entre facções rivais pelo controle de pontos de venda na região. Alguns moradores especulavam que Maria Clara poderia ter sido levada como forma de retaliação contra alguém da comunidade. Todo mundo sabe que o primo do Bruno trabalhou para os caras do Morro do Dendê. Pode ser acerto de contas? Sussurrava-se nas rodas de conversa, ainda que a família não tivesse qualquer envolvimento confirmado com o crime organizado. A segunda linha de rumores, mais perturbadora, envolvia uma rede de tráfico de crianças. Histórias de outras crianças desaparecidas em comunidades vizinhas nos últimos anos alimentavam esse medo coletivo. A beleza e carisma de Maria Clara a tornariam um alvo valioso, segundo essa narrativa sombria. Mas era a terceira teoria que causava mais comoção, a possibilidade de um crime ritual. Salvador, com sua rica herança cultural e religiosa, abriga diversas práticas de religiões de matriz africana, frequentemente mal compreendidas e estigmatizadas. Embora os verdadeiros praticantes do candomblé e da umbanda repudiassem veementemente qualquer ato violento, o desconhecimento alimentava preconceitos e teorias conspiratórias. Estamos perto da lua cheia e do equinócio. Tem gente que pratica o lado negro dessas coisas, comentou uma moradora, fazendo o sinal da cruz enquanto falava. Essa terceira linha de rumores começou a direcionar olhares para Paulo Ribeiro, o vizinho solitário. Moradores recordaram que nunca haviam sido convidados a entrar em sua casa e que, ocasionalmente, sons estranhos eram ouvidos durante a noite, descritos como cânticos em língua desconhecida. Um detalhe que antes parecia insignificante ganhou nova importância. Algumas crianças da comunidade, incluindo o irmão mais novo de Maria Clara, mencionaram que seu Paulo às vezes dava balas e pequenos brinquedos para as crianças, e que Maria Clara havia comentado sobre os truques de mágica que ele mostrava. Minha filha disse que a Maria Clara falou que o seu Paulo conseguia fazer um passarinho desaparecer na mão e aparecer de novo. Achei que era coisa de criança, imaginação dela, contou uma vizinha, agora visivelmente perturbada com a lembrança. Enquanto esses rumores cresciam, a polícia continuava tratando o caso como desaparecimento comum, frustrando a comunidade com a percepção de descaso. O que ninguém sabia é que uma descoberta acidental estava prestes a mudar completamente o rumo das investigações. No fim do sexto dia, quando a esperança parecia se esvair como a luz do sol poente sobre a favela, um grupo de crianças brincando com um cachorro nas proximidades da casa de Paulo notou algo perturbador. O animal cavava insistentemente um ponto específico no terreno lateral da residência, próximo a uma pequena construção anexa que os moradores chamavam de puxadinho ou pulrão, variação local para porão improvisado. O que aquele cachorro havia encontrado estava prestes a transformar o desaparecimento de Maria Clara em algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O sétimo dia após o desaparecimento de Maria Clara amanheceu com uma descoberta que gelou o sangue dos moradores da favela da Paz. No pequeno anexo aos fundos da casa de Paulo Ribeiro, policiais encontraram evidências que transformaram um caso de desaparecimento em uma provável investigação de homicídio. Tudo começou quando João,
Um menino de 12 anos que brincava com seu cachorro vira-lata percebeu que o animal cavava insistentemente próximo à parede externa do puxadinho da casa de Paulo. Curioso, o garoto chamou outros amigos e juntos notaram algo perturbador. Uma pequena mancha avermelhada que vazava da construção improvisada para o solo. O Rex não parava de cavar e chorar perto daquela parede. Quando olhei mais de perto, vi que tinha uma coisa vermelha escorrendo, relatou João, ainda em estado de choque. As crianças alertaram adultos, que imediatamente chamaram a polícia. Com um mandado de busca emergencial, os investigadores acessaram o pequeno cômodo nos fundos da casa, enquanto Paulo estava em seu turno de trabalho no shopping. O que encontraram ali transformou definitivamente o rumo do caso. O piso de cimento rústico apresentava manchas extensas de um líquido que os testes preliminares confirmariam ser sangue humano. Em um canto, havia uma pequena mesa coberta com um pano vermelho, sobre a qual estavam dispostos diversos objetos: velas pretas parcialmente derretidas, pequenos recipientes com substâncias não identificadas, desenhos com símbolos desconhecidos e, o mais perturbador, elásticos coloridos idênticos aos que Maria Clara usava em suas tranças. Não era um simples ritual religioso que encontramos ali. Aqueles símbolos não pertencem a nenhuma religião reconhecida. Parecia algo criado para aparentar ser um ritual, mas com elementos misturados de forma aleatória, explicaria depois o delegado Marcos Santana, responsável pelo caso. Na parede, escritos feitos com uma substância escura formavam frases desconexas que mencionavam pureza, sacrifício e portal. Um pequeno baú de madeira continha recortes de jornais sobre outros desaparecimentos de crianças em diferentes regiões do país nos últimos 5 anos. Mais aterrador, no fundo falso do baú, os investigadores encontraram uma câmera digital que continha fotos de crianças em parques e escolas, incluindo 3 imagens de Maria Clara na saída da escola, tiradas semanas antes de seu desaparecimento. Aquilo não era obra de alguém praticando qualquer religião legítima. Era o esconderijo de um predador que usava elementos supostamente ritualísticos para satisfazer uma fantasia perversa, afirmou a psicóloga forense, Dra. Luísa Mendes, chamada para analisar o cenário. Paulo Ribeiro não retornou para casa naquela noite. Ao ser informado da descoberta por telefone pela polícia, que solicitou seu comparecimento à delegacia, ele abandonou seu posto de trabalho e desapareceu. Um alerta de busca foi emitido imediatamente. A evidência mais dolorosa para a família surgiu quando a perícia encontrou, cuidadosamente guardado em uma caixa de sapatos, sob a cama improvisada no cômodo, um pequeno tênis rosa com unicórnios, exatamente igual ao que Maria Clara usava no dia de seu desaparecimento. Mas essa descoberta estava longe de ser o fim da história. Na verdade, era apenas o início de uma investigação que revelaria um padrão muito mais amplo e perturbador, conectando casos que, até então, pareciam isolados. Com Paulo Ribeiro foragido e as evidências encontradas em sua casa, a investigação ganhou nova dimensão. A Polícia Civil designou uma força-tarefa especial, e o caso, que antes recebia atenção limitada, tornou-se prioridade estadual. Investigadores começaram a desvendar a verdadeira identidade do homem que se apresentava como Paulo Ribeiro, segurança noturno e vizinho discreto da favela da Paz. O primeiro choque veio quando descobriram que Paulo Ribeiro não existia oficialmente. O número de CPF fornecido em seu contrato de trabalho pertencia a um homem falecido 3 anos antes em Recife. A foto em seus documentos era autêntica, mas todo o resto havia sido falsificado com considerável habilidade. Estávamos lidando com alguém que sabia como se esconder em plena vista. Ele criou uma identidade completa, com referências de empregos anteriores, histórico de aluguel e até perfis em redes sociais que pareciam ativos há anos, explicou a delegada Roberta Maia, especialista em crimes cibernéticos que se juntou à investigação. Ao analisarem as impressões digitais encontradas no cômodo dos fundos, os investigadores conseguiram uma correspondência no Banco de Dados Nacional. Sérgio Martins, 47 anos, natural de Goiânia, com passagens pela polícia por violação de liberdade condicional em 2018 e suspeito de envolvimento no desaparecimento de uma menina de 9 anos em Belo Horizonte
em 2019, caso que nunca foi solucionado. A investigação revelou que Sérgio Paulo havia trabalhado como professor substituto em escolas públicas em 3 estados diferentes, sempre por curtos períodos, antes de mudar-se repentinamente. Em seu histórico também constava passagem por uma clínica psiquiátrica aos 23 anos, com diagnóstico de transtornos de personalidade não especificados. Um detalhe particularmente perturbador surgiu quando os investigadores encontraram, escondido no forro do teto do Puxadinho, um diário com escritos que misturavam realidade e delírio. Nele, Sérgio descrevia uma entidade chamada Guardião, que supostamente lhe exigia oferendas de pureza para manter o mundo em equilíbrio. Não estávamos diante de um praticante de qualquer religião legítima, como alguns rumores na comunidade sugeriram. Tratava-se de um indivíduo com graves distúrbios psiquiátricos que criou sua própria mitologia para justificar ações hediondas, esclareceu o psiquiatra forense Dr. Eduardo Campos, convocado para analisar os escritos. Ao cruzar informações com casos não solucionados de outras regiões, a polícia identificou um padrão. Em pelo menos 4 cidades diferentes nos últimos 6 anos, Sérgio havia se estabelecido em comunidades carentes, trabalhado em empregos noturnos que lhe davam tempo livre durante o dia e desaparecido abruptamente após o sumiço de crianças entre 6 e 9 anos de idade. Sua técnica de aproximação também seguia um padrão. Conquistava a confiança das crianças com pequenos presentes e truques de mágica simples, aprendidos durante um breve período em que trabalhou como assistente de um ilusionista em um parque de diversões itinerante. A cada nova descoberta, ficava mais evidente que Maria Clara não havia sido sua primeira vítima e que o desaparecimento da menina se inseria em um contexto muito mais amplo e sombrio. A pergunta que atormentava investigadores e familiares, porém, continuava sem resposta. Onde estaria Maria Clara? E, mais importante, haveria ainda alguma esperança? A resposta começaria a surgir de forma inesperada, quando uma denúncia anônima levou a polícia a uma propriedade rural abandonada a 85 quilômetros de Salvador. 9 dias após o desaparecimento de Maria Clara e 2 dias após a descoberta do Puxadinho, com evidências perturbadoras, a investigação chegou a um ponto crucial. Uma denúncia anônima, feita por uma voz feminina que posteriormente se descobriu ser de uma ex-companheira de Sérgio Paulo, levou os investigadores a uma propriedade rural abandonada na região de Camaçari, a cerca de 85 quilômetros de Salvador. A chácara, cercada por vegetação densa e afastada da estrada principal por um caminho de terra de quase 1 quilômetro, havia pertencido a um tio de Sérgio, que falecera há mais de 10 anos. Os registros oficiais indicavam que a propriedade havia sido vendida, mas a transação, descobriu-se depois, fora falsificada para ocultar que Sérgio mantinha o local como um refúgio. Quando chegamos à propriedade, tive imediatamente uma sensação de que estávamos no lugar certo. O isolamento, o estado de abandono aparente, mas com sinais claros de que alguém frequentava o local regularmente, era o esconderijo perfeito, relatou o delegado Santana. A casa principal estava trancada, mas uma janela dos fundos apresentava sinais de uso recente. Com o apoio de cães farejadores e uma equipe tática, os policiais entraram no imóvel às 5h30 da manhã, em uma operação cuidadosamente planejada. O que encontraram confirmou suas piores suspeitas. No quarto principal, improvisado como uma espécie de santuário, havia mais evidências do distúrbio mental de Sérgio. Paredes cobertas de escritos, símbolos desenhados no chão e uma coleção perturbadora de objetos pessoais que, posteriormente, seriam identificados como pertencentes a pelo menos 6 crianças diferentes, desaparecidas nos últimos 5 anos em várias cidades do Nordeste. Em um dos quartos secundários, com a porta reforçada e uma fechadura instalada pelo lado de fora, os policiais fizeram a descoberta mais importante: um colchão no chão, um balde usado como sanitário improvisado e restos de comida, indicando que alguém havia sido mantido ali recentemente. Mais significativo ainda, no canto do quarto, escondido sob o colchão, estava um pequeno bracelete de miçangas coloridas que Dona Cleide identificou, sem sombra de dúvida,
como sendo de Maria Clara. Ela mesma o havia feito com a filha semanas antes do desaparecimento. Foi naquele momento que tivemos certeza de que Maria Clara havia estado naquele lugar. As evidências de cativeiro recente renovaram as esperanças de encontrá-la com vida, explicou a investigadora Denise Rocha. Os cães farejadores indicaram fortemente a presença recente de Maria Clara no local, mas também sugeriram que ela não estava mais ali. Mais perturbador, os animais demonstraram interesse particular por uma área nos fundos da propriedade, onde a terra parecia ter sido remexida recentemente. Com o coração apertado, a equipe começou a escavar o local, temendo encontrar o pior. Depois de quase 1 hora de escavação cuidadosa, os policiais encontraram uma mochila enterrada. Dentro dela, além de roupas masculinas e dinheiro, havia um mapa com marcações em várias cidades da região Nordeste e um caderno com anotações detalhadas sobre horários de ônibus intermunicipais. Aquele mapa foi crucial. Entendemos que Sérgio tinha um plano de fuga bem elaborado, com rotas alternativas e esconderijos ao longo do caminho. Uma das cidades marcadas com um círculo vermelho era Petrolina, em Pernambuco, a cerca de 500 quilômetros dali, detalhou o delegado. Enquanto a perícia continuava o trabalho meticuloso na chácara, um alerta foi emitido para todas as rodoviárias, aeroportos e postos de fiscalização rodoviária no Nordeste. A foto de Sérgio foi divulgada em todos os noticiários, junto com a informação de que ele poderia estar com uma menina de 7 anos. A corrida contra o tempo para encontrar Maria Clara entrava em sua fase mais crítica, enquanto a comunidade da Favela da Paz oscilava entre a renovada esperança e o temor pelo destino da pequena de tranças coloridas. O que ninguém esperava era o desfecho que ocorreria 36 horas depois, em uma rodoviária a centenas de quilômetros dali, de uma forma que desafiaria todas as expectativas. A manhã de 24 de março, exatamente 10 dias após o desaparecimento de Maria Clara, começou com uma movimentação intensa na rodoviária de Petrolina, Pernambuco. Um homem de aparência cansada, barba por fazer e boné puxado sobre os olhos, aguardava na fila para comprar passagens para Fortaleza a cerca de 800 quilômetros dali. Ao seu lado, uma criança cabisbaixa, usando um vestido simples e um lenço cobrindo os cabelos, permanecia em silêncio absoluto. Maria Eduarda Santos, 34 anos, vendedora de uma lanchonete na rodoviária, estava no meio de seu turno quando notou algo estranho na interação entre o homem e a criança. O que me chamou a atenção foi como ela não olhava para ninguém, ficava o tempo todo de cabeça baixa, e ele segurava o braço dela com força mesmo quando não precisava. Tinha algo errado ali, relataria depois. Maria Eduarda havia visto, na noite anterior, uma reportagem sobre o caso de Maria Clara no jornal local, que mencionava a possível conexão com Petrolina. Desconfiada, ela se aproximou do balcão próximo à fila onde o homem aguardava, fingindo organizar alguns produtos, e conseguiu olhar mais de perto para a criança. Foi quando notou, sob a borda do lenço, era possível ver vestígios de tranças coloridas que haviam sido parcialmente cortadas. E mais revelador, quando a menina brevemente ergueu o olhar, seus olhos grandes e castanhos, embora assustados, eram inconfundíveis, os mesmos olhos do cartaz de desaparecida que Maria Eduarda havia visto na TV. Com notável presença de espírito, a vendedora voltou discretamente ao seu posto e acionou o botão de pânico silencioso instalado após um assalto ocorrido meses antes. Em poucos minutos, 2 seguranças da rodoviária se aproximaram casualmente do local, enquanto um terceiro chamava a polícia. O que se seguiu foi um momento de tensão dramática. Ao perceber a aproximação dos seguranças, Sérgio puxou Maria Clara bruscamente para longe do guichê, tentando se dirigir à saída. Foi quando a menina, vendo a oportunidade que tanto esperava, fez algo extraordinário. Gritou por socorro com toda a força que seus pulmões permitiam. O grito desesperado de Maria Clara paralisou momentaneamente o movimento na rodoviária. Sérgio, em pânico, tentou arrastar a menina para fora, mas foi rapidamente cercado por seguranças e passageiros que, compreendendo a situação, formaram uma barreira humana. Encurralado, Sérgio largou o braço da menina e tentou fugir sozinho,
mas foi derrubado por um motorista de ônibus que assistia à cena. Minutos depois, a polícia militar chegou e efetuou a prisão. Maria Clara, tremendo e em estado de choque, mas fisicamente ilesa, foi imediatamente acolhida por Maria Eduarda, que a levou para uma sala reservada, onde ficaram até a chegada das autoridades competentes e de uma equipe médica. Ela não falava nada, só chorava e segurava minha mão com tanta força que chegava a doer. Só ficava repetindo baixinho: "Quero a minha mãe", contou a vendedora emocionada. Exames médicos realizados posteriormente confirmariam que Maria Clara não havia sofrido abusos físicos graves, embora apresentasse sinais de desnutrição, desidratação e trauma psicológico severo. Sérgio a mantivera em cativeiro na chácara por 7 dias, alimentando-a precariamente, antes de iniciar sua fuga planejada para o Nordeste. Dona Cleide e os irmãos de Maria Clara foram imediatamente notificados e transportados em uma viatura policial até Petrolina. O reencontro, registrado com discrição e respeito pela imprensa local, tornou-se uma das imagens mais emocionantes daquele ano. Mãe e filha, fundidas em um abraço que parecia querer recuperar cada segundo dos 10 dias de separação. Quando vi minha filha naquela sala com o cabelo cortado e tão magrinha, mas viva, foi como nascer de novo. "Deus me deu minha filha de volta", declarou Dona Cleide em uma rara entrevista concedida meses depois. Sérgio Martins, capturado após quase uma década de crimes, foi transferido sob forte escolta para Salvador, onde enfrentaria múltiplas acusações. O caso, que começara como um desaparecimento na favela da Paz, terminava com uma prisão a 500 quilômetros de distância, graças à atenção de uma vendedora de lanchonete que aprendeu a reconhecer os sinais do mal. Mas, como em toda a história real, o fim de um capítulo não significa o encerramento completo da narrativa. As perguntas que permaneceram sem resposta continuariam a ecoar por muito tempo. 2 anos se passaram desde o reencontro de Maria Clara com sua família na rodoviária de Petrolina. A vida na favela da Paz encontrou um novo ritmo, marcado pela lembrança do que aconteceu, mas também pela determinação coletiva de curar as feridas e proteger suas crianças. Maria Clara, agora com 9 anos, voltou à escola após 6 meses de recuperação e acompanhamento psicológico intensivo. Suas tranças coloridas, que haviam sido parcialmente cortadas durante o cativeiro, voltaram a embelezar sua cabeça. Embora mais reservada do que antes, ela gradualmente recuperou parte de sua alegria característica, especialmente quando está em casa, cercada pela família. Ela ainda tem pesadelos algumas noites, ainda fica assustada com estranhos, mas cada dia vejo mais da minha filha voltando. "As crianças têm uma força que a gente nem imagina", compartilhou Dona Cleide, que deixou o trabalho como diarista para abrir uma pequena lanchonete próxima à escola dos filhos, permitindo que esteja sempre por perto. O caso de Sérgio Martins, que se revelou um dos maiores predadores em série da história recente do Brasil, continua em andamento no sistema judiciário. Durante as investigações que se seguiram à sua captura, a polícia conseguiu conectá-lo ao desaparecimento de pelo menos 8 crianças em 5 estados diferentes ao longo de 12 anos. Infelizmente, em 6 desses casos, as vítimas jamais foram encontradas. O caso de Maria Clara é excepcional não apenas pela mobilização comunitária que gerou, mas principalmente porque ela sobreviveu. A maioria das vítimas desse tipo de criminoso não tem a mesma sorte, explicou a delegada Roberta Maia, que continua trabalhando no caso. Sérgio permanece em prisão preventiva, aguardando julgamento, e passou por múltiplas avaliações psiquiátricas que confirmaram transtornos graves de personalidade. Ele se recusa a falar sobre os outros casos ou a revelar o paradeiro das demais vítimas, mantendo o mesmo silêncio perturbador que caracterizou sua vida dupla por tantos anos. Na favela da Paz, o impacto do caso gerou mudanças significativas. A Associação de Moradores, em parceria com ONGs, implementou um sistema comunitário de proteção às crianças, com voluntários treinados para acompanhar os estudantes no trajeto escolar e câmeras de segurança doadas por empresários locais, instaladas em pontos estratégicos. A Escola de Maria Clara agora conta com controle rigoroso de entrada e saída de alunos e um programa de conscientização
ensina às crianças sobre segurança pessoal de forma adequada à idade, sem gerar pânico desnecessário. Maria Eduarda, a vendedora da lanchonete que identificou Maria Clara na rodoviária, foi homenageada pela Prefeitura de Petrolina e mantém contato regular com a família. Ela se tornou madrinha da menina e visita Salvador 2 vezes por ano. Eu sempre digo que não fiz nada demais. Só prestei atenção quando algo não parecia certo. Se mais pessoas fizessem isso, quantas crianças poderiam ser salvas? Refletiu Maria Eduarda em um evento sobre segurança pública. Apesar da aparente resolução, diversas questões permanecem sem resposta. Como Sérgio conseguiu retirar Maria Clara da escola sem ser notado? Teria ele contado com cúmplices nunca identificados? Por que escolheu não fazer com Maria Clara o mesmo que aparentemente fez com suas outras vítimas? E talvez a pergunta mais perturbadora: quantas outras crianças desaparecidas pelo Brasil podem estar em situações similares, aguardando que alguém perceba os sinais? Essas dúvidas persistentes nos lembram que, por trás das estatísticas de pessoas desaparecidas, existem histórias humanas complexas, algumas com finais felizes, como a de Maria Clara, outras ainda aguardando resolução. Em uma tarde de domingo, enquanto observava a filha brincando no pequeno quintal de casa, Dona Cleide compartilhou uma reflexão que resume o sentimento de quem passou pelo impensável e encontrou um caminho de volta. Às vezes eu olho para Maria Clara e penso que recebemos um milagre. Mas também penso nas mães que não tiveram a mesma sorte. A gente segue em frente, dia após dia, carregando essas duas coisas juntas: a gratidão pelo que recuperamos e a dor pelo que outras famílias perderam. É assim que aprendemos a viver depois do impossível acontecer. Na Favela da Paz, a vida continua seu curso, marcada pela memória de 10 dias que transformaram para sempre uma comunidade. 10 dias que nos lembram da fragilidade da segurança que tomamos por garantida e da força extraordinária que surge quando pessoas comuns se unem para proteger o que há de mais precioso: nossas crianças. Esse caso, inspirado em histórias reais, nos lembra da importância de estar atento ao nosso entorno. Você já presenciou situações em que sua atenção fez a diferença? Compartilhe nos comentários e ajude a criar consciência sobre a proteção das nossas crianças.